Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nosso estudo aqui de estatística. Hoje a gente vai ver dois conceitozinhos que a gente chama de... que faz parte de um grupo chamado de medidas de tendência central. Quando você tem um monte de dados recolhidos aqui a respeito daquele certo assunto, daquela variável, a gente quer tentar encontrar padrões, tentar encontrar ali alguma referência para a gente para ver como que é o comportamento geral, como é que é o comportamento daquela situação. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei ali as notas da sala e na prova de matemática. Então lá, teve lá gente que tirou 1, 2, 5, 7, 9. Eu quero ver mais ou menos como é que é o comportamento dessa sala, como é que ela desempenha em matemática, se isso é um certo padrão para as próximas provas. Então é meio que assim, através dos dados hoje do fato acontecido, ao que a gente já discutiu, a gente quer tentar encontrar modelos matemáticos, tentar encontrar previsões que a gente possa fazer para o futuro. Aqui é uma situação muito simples, a gente vai fazer algumas análises desses dados, porque os números são frios, os números só expressam alguma coisa do mundo ali real, algum fato acontecido que a gente conseguiu quantificá-lo, deixar ele em números, mas a gente ainda tem que tentar encontrar através desses números certos comportamentos, interpretações da vida, interpretações de sentimentos, alguma coisa assim, tentar extrair o máximo desses números. Mas eles em si, se você bate o olho numa tabela, bate o olho no gráfico, eles são frios. A gente, nós, ser humano, que dá uma interpretação para ele, para tentar investigar a fundo, dar uma ali vasculhada, uma dedução para ver se ele realmente está transmitindo algo de fato. Por exemplo, quando você tira 8 na prova, realmente aquele 8 te diz que você desempenhou aquilo na prova, que você sabe aquilo tudo, que você tem aquela competência. Então a gente vai analisando por diversos fatores, essa complexidade humana e tudo mais, já que a gente tem um cérebro para poder pensar nisso, a gente vai tentando investigar. De certa forma a gente simplificou todo esse processo colocando um número ali, atribuindo um certo valor naquele seu trabalho todo, naquele seu contexto todo de se estudar para a prova, de se ter conhecimento, que você se dedicou, que pode ou não transpassar aquilo, porque a gente sabe que você pode dar uma roubadinha ou você pode estar passando mal no dia e você dá uma vacilada, dá uma escorregada, você quase acertar, mas esse quase acertar não é contabilizado, você simplesmente ter chutado e isso ser contabilizado. A gente tem essas diversas complexidades, mas a gente tem que ir trabalhando, a gente tem o que a gente vai mexendo com ele. Então, através desses dados aqui, a gente tenta encontrar certos padrões matemáticos. Normalmente, a gente usa essas medidas de tendências centrais. Medidas de tendências centrais é porque quando você pega o seu dado e coloca assim... Bom, eu sei que eu tenho vários diversos aqui, muita gente, alguns tiraram notas baixas, alguns tiraram notas razoáveis e muito poucos tiraram notas boas. Mas se eu colocasse tudo mais ou menos no mesmo padrão, se eu colocasse tudo, se homogeneizasse esses dados, deixasse eles cada vez mais próximos um do outro para ver um certo comportamento padrão. Por exemplo, se eu perguntasse para essa sala e ver se ela era mais ou menos boa em matemática, eu usaria uma dessas medidas de tendência central, só estou enfatizando o nome, eu usaria uma desses indicadores para se dizer se a sala desempenha bem ou desempenha mal em matemática. E a gente vai ver aqui os dois mais simples que a gente tem, que não existe conta, assim, a conta que tem é muito simplesinho, desses indicadores que é interessante, que é nos dar assim, certos aspectos que a gente consegue interpretar, mas de novo a interpretação vem da pessoa que está pensando, tá? Ou então de quem é responsável pela pesquisa, ou então baseado em outras coisas, então tudo tem que passar pela cabeça de alguém, tá? Então olha, vamos supor aqui que eu tenho aqui esses dados aqui que são as notas. Eu vou dizer que é moda, o que é literalmente a palavra moda, que é repetição. Então quando a gente fala assim, o que está na moda é porque está sendo muito usado, está sendo muito repetitivo. Então a moda aqui, em termos de estatística, é se dizer, ver qual que é o dado que mais repete. Ou, mais cientificamente, mais corretamente escrito matematicamente, é aquele que apresenta a maior frequência absoluta. O que mais repete? Então olha, dentre esses dados aqui, vê quais são os números que mais repete. Você vai ver aqui que o 1 repete 2 vezes, o 2 repete 2 vezes, o 5 repete 3 vezes, o 7 só tem uma e o 9 só tem uma vez. Ou seja, dentre esses todos aqui, o 5 é o que mais repete. Então a gente fala que o 5 é a moda. Então a moda desses dados aqui, quem mais repete é o 5. Aí você vê, analisa, né? Eu como professor estou vendo minhas provas, olha, muita gente tirou 5, porque a moda foi 5. Então tem que ver se essa prova estava coerente ou não. 5 ok, mais ou menos a média, 50% tá ok. Então é a partir dessa interpretação que eu vejo. Ó, tem muita gente tirando 5, então na próxima prova, se eu continuar com os mesmos parâmetros, se todo mundo continuar igual, vai ter muita gente também tirando 5. É o mais esperado. Então, o que eu posso fazer para tentar aumentar essa nota? Então essas coisas que a gente vai analisando. Então a moda nos dá essa referência. O outro dado também que a gente tem é o que a gente chama de mediana. Mediana é o valor que está exatamente no meio, quando você tem aqui
os dados colocados em ordem crescente. Essas coisas que se aplicam, moda, mediana e depois a gente vai ver a média, se aplicam apenas dados quantitativos, dados numéricos, tá? Dados que estão lá são qualitativos, não faz sentido perguntar, não faz sentido ver ali a questão de média, nem moda, nem média, nada disso. Então a gente vai mexer mais com dados numéricos para manipular. Porque, querendo ou não, a gente dá essa forçadinha de transformar tudo que é palavras, sentimentos ou coisas assim, de certa forma, em uma escala numérica. Então a gente até a transforma para isso, para ver, fazer as comparações. Mas serve só para os números. Por isso que na minha mediana, esse conceito pede que você pegue seus dados e coloque eles em ordem crescente. Aqui está bonitinho, ordem crescente. Comecei do menor até o maior. Claro que esses dados poderiam ter sido assim, muito espalhados. Então vamos supor que eu perguntasse para cada um da fileira que está aqui qual foi a sua nota, e cada um da fileira vai ter notas diferentes. Então aqui, ó, 1, 5, 7, 2, 5. Como estaria em ordens diferentes, ordens aleatórias, a gente só dá uma reorganizada. Porque essa reorganizada não influencia em nada na questão dos seus dados. Você continua tendo a mesma quantidade de 1, mesma quantidade de 2, mesma quantidade de 5. Então colocar eles em ordem crescente não altera ali as informações daquilo. Lembrando só que está atrelado com cada aluno. Então, por exemplo, primeiro eu falo que essa nota pertence a um, pertence a outro, pertence a mais outro, mas se eu coloco ele aqui, eu escrevo ele lá, não muda a disposição dos dados, não muda, na verdade, a interpretação deles. Eu sei quem está carregando cada nota. É só para te dizer assim, pode colocar todos os dados em ordem crescente, independentemente do assunto, que não faz diferença na questão de análise, na questão de quem pertence àquele dado, tá? Então coloca em ordem crescente, você pode manipular. Se a questão vem assim, te dá uma sequência de dados, te dá uma tabela que a gente vê daqui a pouco, e dá assim 5, 20, 15, 4, você tá bem aleatório assim, pega isso, coloca em ordem crescente, 4, 5, 15 e 20, para começar. Não tem problema você reescrever os dados, tá? Não tem problema. Então, quando a gente coloca eles em ordem crescente, a gente vai procurar o valor que está no meio, ou o valor, o dado que está no meio, ou o valor que fica no meio. Então, a gente olha assim, são quantos números aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coincidiu de ser 9 números. Então, quando eu faço isso, eu vou olhar. Como é o valor que está no meio, tem que literalmente ser como se fosse um sanduíche, um hambúrguer do sanduíche. Você tem pão para cá, pão para lá. Ou seja, está dividindo a mesma quantidade de dados para lá, tem 4 dados para cá, tem 4 dados para cá, divide no meio. Então, o valor que divide no meio é o 5. Então, literalmente aqui a minha mediana é o 5. Coincidiu de ser, tá? Não necessariamente tem que ser. Moda, mediana e depois a gente vai ver que a média não precisa serem iguais. Só coincidiu de ser. Porque se, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um 7 aqui e um 7 aqui, por exemplo, a sua moda seria o 7 e a mediana continuaria sendo 5. Então não tem problema ser igual e nem necessariamente tem que ser igual. Só coincidiu, tá? Porque a gente tem muito desses problemas, acho tudo. Então tá. Agora, vamos supor que eu tenho esses outros dados aqui. Esses outros dados que eu te dei também já está em ordem crescente, já está bonitinho. Todo e qualquer dado que você tiver, você precisa colocar em ordem crescente para calcular a mediana. Então, dentro desse outro dado aqui, eu te pergunto, qual que é a moda dele? Moda é quem mais repete. A moda aqui é o 4. E aqui, então, qual que é a sua mediana? Aí a mediana vai ser o valor que está no meio. Aí o que acontece? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Tenho números pares de dados. Aqui eu tinha números ímpares de dados. Quando eu tenho números ímpares de dados, existe sempre um dado só que divide tudo ao meio. É tipo 3 assim, que divide ao meio. Então, aí é tranquilo. Ou 5, por exemplo, que quem está no meio está aqui, então, tudo mais. Mas a questão é que quando eu tenho números pares, quem divide no meio, a quantidade para lá, seria um outro dedo aqui que apareceria, né? Seria um outro valor aqui. Como ele não existe em si, a gente meio que faz uma média entre esses valores do meio. Então você tem os 4 dados aqui. Esses dois aqui faz dividir teus extremos para lá. Então você vai pegar exatamente o valor, algo que nasce no meio dos dois. Então você pega a média desses dois valores. Então é como se fosse aqui, olha. Você tem para cá, você tem para cá. A mesma divisão de dados. Mesmo dados para lá, mesmo dados para cá. Só que você não tem um valor exato. Então você vai pegar o valor que está no meio entre eles. Então você pega a média entre esses dois. Então a média de 4 mais 4, média é soma e divide por 2. Média simples, que vai dar exatamente 4. Então sua mediana aqui é 4. Coincidiu de novo de ser o mesmo valor aqui.
de um dos dados, dos dois dados que estão extremos, mas não precisa ser. Vamos ver outro exemplo aqui. Coincidiu também de ser o mesmo valor, mas também não precisa ser. Mas é só para sacar que se você tem a quantidade de pares de dados, você tem que pegar a média dos valores que estão no meio. E é pegar aquela coisa assim, tem que dividir o mesmo tanto para lá, o mesmo tanto para cá. Você pode pensar assim, olha, já que são 6 dados, metade de 6 é 3, certo? Então você tem que pegar o terceiro e o quarto dado. É sempre da metade e o acima para frente. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 20 dados, 20 é número par, eu teria que fazer a mediana. Então pegaria o dado ali que é décimo, que 20 sobre 2 é 10, décimo e o 11º. Pegaria dessas posições os dados que estão nessas posições, tá? E faria a média entre eles. Então olha esse aqui, ó. Aqui tem 5, então deixa eu acrescentar. Vamos colocar, vamos supor que tem aqui 6 de novo. Aí eu te pergunto assim, olha, dada essa sequência aqui, vamos supor que já estava aqui, você pergunta assim, dada essa sequência aqui de cima, acha a moda mediana para mim, tá? Achar a moda, tranquilo. A moda aqui eu não preciso alterar a ordem, não. A moda é quem mais repete. Eu tenho 5, 20, 15, 4, 25. Tem alguém que está se repetindo mais? Não. Se não tem ninguém que está repetindo mais vezes, não existe moda. Aí se eu tivesse, por exemplo, 2 5 e 2 20, alguém está repetindo a lenha sobrepondo alguém? Não. Se não está repetindo, não existe moda. Se não tem alguém que está com uma frequência acima das outras, não existe moda. Aqui todos têm frequência 1. Se eu tivesse esse e esse, ambos com frequência 2, cada um repetindo 2 vezes, 2, 5 e 2, 20, também não tem frequência se sobrepondo. Apesar deles sim serem mais que os outros, eles não estão sobrepondo, bate um de frente com o outro, ainda está empatado. Então não existe moda. Só vai existir moda quem tiver a maior frequência absoluta e os outros não tiverem nada, em comparação. Tiverem menor, né, em comparação. Então não existe moda nisso aqui, não tem ninguém que repete mais. E aqui tem a disposição para a gente poder fazer a mediana. Calcular a mediana, eu preciso que todos os dados estejam em ordem crescente. Coloquei os dados em ordem crescente. Então vou pegar o valor do meio. Então olha, aqui olha, 1, 2, 3, 4, aí coloquei 5. Não precisa colocar isso não. Coloca aqui 30. Podia ser raiva. Então coloca aqui 30, que eu quero o número par aqui. Então, quando eu faço isso, eu pego aqui, divido, pego aqui e divido, tá? Tenho 3 dados para cá, 3 dados para cá. Então, seria esse valor que está aqui. É o valor que está no meio entre 15 e 20. Então, eu faço a média de 15 e 20. O valor que encontra-se no meio. 15 mais 20 é 35. 35 por 2 é 17,5. Então, aqui dá 17,5. Então a sua mediana é 17,5, mas esse dado nem existe, não existe. Mas a questão de valor e tudo mais para a mediana não tem muito problema, eu não preciso pegar um valor que está lá. A moda considera apenas os valores dos dados que estão lá. A mediana pode aparecer um novo número, é só para ter uma referência do valor. E mediana serve para justamente dividir ao meio. Você tem uma noção assim, ó, onde que se encontra exatamente o meio dos dados, daquela quantidade de informações numéricas que você tem. Ela pode existir ou não na questão assim, ela pode ser um dado ou não, ela pode estar lá só para te dar uma noção. Tá. Então a mediana então faz esse papel de dividir os dados ao meio e de ser o valor que é mais ou menos centralizado ali, mas não significa que ele seja a metade dos valores dos dados, tá? Ele é só aquele valor que divide a sequência dos dados que você deixou ao meio. Enfim, essas são as duas análises que a gente tem, moda e mediana, para analisar os valores ali e depois a gente parte para a média na semana que vem. Vamos ver essa disposição dos dados em tabela e gráfico, ver como é que fica, como é que a gente pode resolver. Mas vamos lá, vamos considerar essas situações aqui. Vamos supor que eu te dei uma tabela, te falei que o salário de uma empresa daqui é 1, 2, 4, 10 mil e eu tenho a quantidade de funcionários dessa empresa. Vamos lá, de novo, toda vez que eu tenho tabela, eu tenho que saber diferenciar os números, porque um pode ser variável e o outro vai ser, na verdade, um é variável e o outro é frequência. Aqui, quem está fazendo o papel da variável? É quem tem mais informações assim, de assuntos e tudo mais. É o salário. O salário é o seu objeto de assunto. E o número de funcionários aqui está sendo a frequência, ou seja, quantos funcionários recebem 1.000? 4. Poderia ter escrito em tabela, como eu escrevi, ou poderia escrito assim, ó, você, quanto você recebe? 1.000. Quanto você recebe? 1.000. Quanto você recebe? 1.000. Quanto você recebe? 1.000. Poderia escrever um do lado do outro. Então esses são os dados aqui. São os valores que a gente tem. Então a frequência que está tendo aqui são 4. Então coloco todos em tabela para ficar mais simples. É porque tem aquela coisa, né?
tem número aqui, tem número aqui. E aí, quem que eu jogo nas operações? Quem que eu tenho que considerar? Você vai considerar que isso aqui é variável, salário é variável, e a quantidade de funcionários, quantidade de pessoas, quantidade de peças, número daquilo, frequência e tudo mais, faz o papel das repetições, da quantidade de vezes que o dado está repetindo. Então, você tem aqui funcionários e salário. Aí você vai e pergunta, qual que é a moda ali? A moda é quem mais repete, quem tem maior frequência absoluta. Quem tem maior frequência aqui? 2.000. Então, olha a sutileza. Eu tenho 10 funcionários que recebem 2.000. Então, a minha moda, quem tem maior repetição, são os 2.000, tá? A resposta tem que ser 2.000. A resposta não é 10. 10 está te indicando aqui, ó, tenho 10 dados de 2.000. Então, a maior frequência entre eles aqui é o 10. Mas o 10 está representando qual variável? O 2.000. Em vez de você escrever 2.000 10 vezes aqui, você colocou em tabelas. Só isso, tá? Então, se está lá na alternativa, qual que é a moda? A moda é 2.000. Moda, tá? Porque é o seu dado. Aqui são os valores da frequência. Então, muito cuidado. Sua frequência, sua moda não é 10. Não é porque é o maior valor, não. Está repetindo 10 vezes. Então, a sua moda é sempre o valor do dado que está ligado ali com a variável. Então tá, então a moda aqui é 2.000, porque quem mais repete é o 2.000. E pergunto, qual que é a mediana? A mediana eu preciso com que os dados estejam em ordem crescente. Aqui já está até em ordem crescente, 1, 2, 4 e 10. Tá bonito? Então o que a gente vai fazer? Olha, conta aqui para mim a quantidade de frequência. Funcionários, quantidade de frequência. Tenho 4, 14, 17, tenho 19 dados desses aqui. Se eu tenho 19, eu quero pegar a posição que está no meio. Eu tenho de 1 a 19. Então de 1 a 19, a posição que está no meio é a posição 9, 8 para cá, 16, 17, não, posição 10, 9 para cá, posição 10, 9 para cá, 18, isso mesmo, é a posição 10. Porque se eu tenho 19 dados, quem está na posição do 10º, eu tenho 9 para cá e 9 para lá. Dados para cá, 9 dados para cá, 9 para lá é 9, 9 para cá 18, sobra um dado aqui, 19. Então, na disposição, o décimo colocado é quem está no valor do meio. Porque eu tenho número ímpares aqui. Quando eu tenho número ímpares de dados, é sempre o valor que está no meio. Eu não preciso fazer a média. A média é para números pares de dados. Então, se eu tenho 19 dados aqui colocados, eles em ordem crescente, quem estiver no décimo colocado é que vai fazer parte da sua mediana. Então, aí eu vou contando então quem está no décimo colocado. Começa por onde? Por 1. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí vem, eu tenho 10 funcionários, né? Então, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o décimo. Então, o décimo está presente dentre esses 2.000. Porque se eu for continuando aqui, ó, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, até o 14º eu parei no 2.000. Então até o quarto colocado, na colocação é 1.000, do quinto até o 14º colocado é o 2.000. O 15º lugar, o 16º e o 17º são 4.000. O 18º e o 19º recebem 10.000. Tá vendo ali a sutileza da questão? Esses números todos que a gente faz confusão, pode fazer confusão. É só para ver, olha. Eu preciso achar o 10º colocado. Aí eu vou contando. Bom, quarto até aqui. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ele faz parte dos 2.000, porque aqui vai abranger até o décimo, até 10 dedos aqui, até 10 valores, 10 funcionários. Deu para sacar? Eu acho que deu muito bem para sacar. Então, a sua mediana aqui, a mediana vai ser quem pertence ao grupo aqui dos 2.000. Então, 2.000 também é a mediana. Coincidiu, de novo, coincidiu, não precisa ser. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 2 funcionários de 2.000, o problema mudaria totalmente os valores aqui, tá? Então, tá. Então, olha, aqui é uma situação em que eu tenho uma tabela que já está em ordem crescente. Agora, olha, vamos supor que eu estou fazendo comprinhas, aí saiu lá no meu extrato lá, que passou lá no caixa rápido. Saiu o meu cupom fiscal falando lá, olha, eu comprei aqui 5 produtos de R$2, 2 produtos de R$1,50, 6 produtos de R$3 e 17 produtos de 50 centavos. Então, na disposição dos dados que eu coloquei aqui, eles não estão em ordem crescente. Então, tem que tomar essa sutileza. E aqui estão a quantidade de produtos. Então, lembrando, compra está fazendo o papel das variáveis dos meus dados e a quantidade que é o papel da minha frequência. Então, se eu te pergunto assim, quem que é minha moda, é quem tem maior frequência. Quem tem maior frequência aqui é o 17, né? 17 é de maior frequência, está representando quem? Está representando 50 centavos. Então, a sua moda é 50 centavos aqui, tá?
Não é 17. Vai ter alguma alternativa que vai estar escrito 17 para você pensar que você tem que olhar para esse quadro e marcar o maior valor, então é 17. Não. Aqui, maior frequência, está representando o dado de 50 centavos. Então a moda, quem mais repete é os 50 centavos. Aí eu vou perguntar quem que é a mediana. Então para saber a mediana, eu preciso colocar os dados em ordem crescente. Como aqui é uma tabela, e isso pode ficar um pouco chato, porque dependendo do tamanho da tabela te dá trabalho, a gente de novo vai para essa lógica aqui. Mediana é a posição que está no meio, é o dado ou valor que a gente faz da média lá que está no meio. Então vamos contar quantos dados eu tenho, é só contar a frequência. Então eu tenho aqui ó, 5, com 2, 7, com 6, 13, com 17, 13, 20, 30. Eu tenho 30 dados. Desses 30 então, quem que se encontra no meio? Vamos lembrar então, 30 é um número par. Se 30 é um número par, 30 dividido por 2 é 15, você tem que pegar o 15º dado e o 16º e fazer a média. Então você tem que pegar o 15º dado mais o 16º e fazer a média. Então olha, essas aqui são as posições. Agora a gente vai pegar os dados que encontram nessas posições para poder somá-los e dividido por 2, tá? Então vamos lá. Vou ir contando aqui na ordem crescente até chegar no 15º e depois no 16º. Então, olha, por onde que eu começo? Pelo valor mais baixo, porque tem que ser ordem crescente. Desses dados, quem tem o menor valor? 50. Então, vamos lá. Vou contar aqui se eu tenho 17 dados deles. Vou mudar um pouquinho o problema só para cair onde que eu queria que eu caísse. Deixa eu colocar aqui 15. E aqui eu tenho que acrescentar mais 2 aqui. Coloca mais 2 aqui, não tem problema não. Pronto. Tudo continua igual. Por que que eu quero alterar? Eu devia ter pensado nisso antes. É só para ver que muitas questões vão te pedir exatamente esse tipo de raciocínio aqui, olha. Tem que chegar até o 15º. Então, se eu olho para os 50 centavos, que seriam os primeiros que eu tenho que olhar, ele repete 15 vezes. Então, ele vai até o 15º. Então, o 15º aqui é realmente os 50 centavos. Então, eu vou substituir. O 15º é os 50 centavos. Beleza. O 16º seria o acima de 50 centavos. O próximo dado acima de 50 centavos, que é o 1,50. Então, o próximo que eu tenho que pegar é o 16º, que já é o 1,50. É só para te mostrar que realmente tem questões que fazem isso, que considera a mediana um valor desse aqui e um valor de outra faixa para você fazer a média entre eles. Só que cuidado com a sutileza. De novo, se você tivesse contado a partir daqui, olha como é que a situação ia mudar. Eu tenho que inserir meu quinto dado, é o 2. Eu tenho aqui até o nono colocado, é 1,50. Eu tenho aqui até o 15º colocado, seria então o R$3. O 15º colocado seria o R$3 e o 16º seria então, já está nesse grupo de 50 centavos, faria a média dos dois. Esse é o raciocínio errado, porque você começou contando de cima para baixo, só que eles não estão em ordem crescente. Você tem que pegar o menor valor que eu tenho dos dados aqui, menor valor dos dados, 50 centavos, ver a sua frequência, bom, ele tem 15, então ele vai até o 15º, já que é o menor valor dos dados. Bom, o 15º é o que eu preciso, então 50 centavos. Aí eu pegaria o próximo faixa, a próxima faixa é o próximo maior que 50 centavos, que é 1,50. Que ele tem 4 aqui, beleza, se eu tivesse 4, 5, 10 não faria diferença. Eu tenho que pegar o próximo, que é o 16º, seria então 1,50 e faria a média aqui. Então aqui vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Então a média aqui a mediana é de R$1. Tranquilo? Então, é muito comum esses exercícios em tabelas assim. Principalmente aqui essa maliciosidade de querer pegar uma faixa de outra faixa. Lembra, ordem crescente é essencial para a mediana. O modo é mais tranquilo de ver quando está aqui, porque está gritando no seu olho quem tem maior frequência. Outra forma que eu posso passar em gráficos, e gráficos também existe essa sutileza. Essas são todas pegadinhas, tá? Se você fizer bonitinho, em ordem, tranquilo. O mais fácil de se enxergar a moda e a mediana sempre vai ser colocando os dados em sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escrevendo eles assim. Só que quando a gente tem valores, muitas frequências aqui, fica extremamente cansativo colocar a ordem nessa sequência, a gente coloca em tabelas ou coloca em gráficos, para justamente deixar mais bonito. Porém, posso fazer as pegadinhas em cima disso. Então, olha, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui que é a quantidade de gols em certas partidas. Tem a partida A, B, C e D. Aí eu pergunto assim, olha, qual foi a moda nessa situação? Ou seja, a moda ali, a partida está fazendo o papel da minha variável e eu tenho aqui, na verdade a minha variável está fazendo assim o papel de gols, e a quantidade de números que eu tenho aqui é a frequência de gols daquela partida. Então eu posso perguntar assim, qual foi a partida
Não, aliás, qual foi a moda da situação em termos de gols, né? Quantos gols mais teve? Então, entre 6, 8, 2 e 6, a gente sabe que quem mais repetiu aqui foi os 6, porque eu tenho 2 dados com 6. Então, a moda foi de 6 gols. Então, a moda de gols daquele campeonato lá de 4 partidas foi 6. Que teve 2 partidas com 6. As outras não teve mesmo tanto ou mais. Então, eu pergunto também qual que é a mediana. E, de novo, para saber a mediana, eu tenho que olhar aqui, vou colocar em ordem crescente. Quantos dados eu tenho? Eu tenho 4 dados. 1, 2, 3, 4, beleza? Agora começa a contar em ordem crescente. O primeiro dado é o 2, que é o menor valor, tá? Ah, mas ele começou lá para lá, não tem problema. É o menor valor que eu estou contando. 2. O segundo pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz, porque eles estão em ordem crescentes aqui. Então esse, então o segundo, o terceiro e o quarto dado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar ali a mediana. Se são 4 dados, números pares, eu tenho que fazer a média entre o segundo e o terceiro. Então, o primeiro está aqui, o segundo e o terceiro, ou o segundo e o terceiro, porque eles são iguais. Então, o segundo e o terceiro vai ficar aqui 6 por 6, dividido por 2, 6. 6 gols também, coincidiu. Tranquilo, então? Então é só para ver aqui, olha, que muita gente poderia pensar em fazer assim, olha. Primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, então eu faria a média entre esses dois aqui, porque é o segundo e o terceiro. Não, lembra que eu tenho que colocar em ordem crescente. Então começa a contar daqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Poderia ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, também não tem problema. Tá? Então essas são as formas que eu vou te perguntar de moda e mediana. Depois vai aparecer para a gente a média, para a gente perguntar todas essas medidas de tendência central. São indicadores para a gente que a gente pode usar como interpretação. Claro que para os nossos exercícios a gente só vai calcular. Só essa chatice. Mas para a vida real, são valores interessantes para a gente poder começar a analisar e ver, olha, a moda aqui dessa casos e ocorrências disso aqui, por exemplo, a moda de quantidade de furtos que tem nessa região. Cara, é muito furto, tem muita repetição. Então isso é algo interessante se pensar se eu passo por aqui ou não. Então é só para a gente fazer essa análise através desses dados estatísticos. Estatística é essencial para toda e qualquer área que a gente tem de conhecimento de planejamento, principalmente planejamento para tentar se prever padrões lá na frente, tentar evitar essas coisas, porque você toma as ações, as medidas e espera os resultados, e os resultados vêm em números e tudo mais e vê se aquela coisa surtiu efeito ou não, se aquela ação teve efeito ou não. E a gente usa muitas vezes esses valores aqui, essas medidas, que por mais que a gente aprenda no ensino médio, a moda, a mediana e a média, elas continuam sendo referências para muitas outras coisas. É claro que assim, as estatísticas que estão na faculdade, o curso de estatística, existem outros indicadores, muitas outras variáveis, muitas outras formas de se fazer, mas essas aqui, as mais simples, as mais básicas e mais fáceis de se interpretar, continuam tendo sua relevância. Ela não expressa toda a situação, mas ela já tem uma certa importância ali para poder servir de análise para muita coisa. Então, pessoal, a gente encerra aqui, mais atividades para vocês e semana que vem a gente continua.